Gálatas 5:19. Olha o que diz o texto sagrado, palavras do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam na Galácia. Ele diz: ora, as obras da carne, ou seja, as manifestações carnais, pecaminosas, são conhecidas e são elas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, que são confusões, invejas, bebedices, beber demais, glutonaria, comer demais, e coisas semelhantes a estas, diz Paulo, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos falar junto? Não herdarão o reino de Deus aqueles que tais coisas praticam. Praticam o que, pastor? Esses pecados que nós acabamos de mencionar. Idolatria, prostituição, feitiçaria, inimizade e tal. Isso aqui tudo é no caso de não se arrependerem, tá, irmãos? É claro que quando a gente olha às vezes para a nossa vida, para o nosso passado, nós já fizemos algumas dessas coisas. Erramos, falhamos em alguns desses pecados, que a Bíblia chama de obras da carne. Porque não conhecíamos Jesus ou vivíamos uma vida longe de Deus. Não sabíamos das coisas espirituais. Eu não estou pregando aqui para te culpar de coisas passadas que já foram resolvidas, não. Eu estou te alertando que esse tipo de prática, de erro, de equívoco, não pode ser mais, ter continuidade na sua vida. Porque o texto sagrado está dizendo, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus aqui está se referindo ao céu, gente. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão. Então, se você quer ir para o céu, essas práticas pecaminosas não podem fazer parte da sua vida. Igual a mentira, né? Tem gente que gosta de fazer uma mentirinha aqui, ali, ainda usa a desculpa, uma mentirinha não faz mal para ninguém. Irmão, a Bíblia diz que o pai da mentira é quem? Satanás. E aquele que vive mentindo se torna filho do pai da mentira. E nele não há verdade nenhuma, diz o texto bíblico. Então nós temos que abandonar essas práticas, viver uma nova vida, que é o que nós vamos ver agora no texto. 22. Mas o fruto do Espírito, fala comigo, fruto do Espírito. Isso, até aí. Presta atenção. Primeira palavra, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 virtudes chamadas de frutos do Espírito. 9 qualidades, 9 comportamentos que revelam a nossa espiritualidade, a nossa maturidade. Se a vida de Jesus está em nós, se temos comunhão com a videira verdadeira, estamos produzindo bons frutos, para que o Pai, que é agricultor, nos trate conosco e áreas da nossa vida, para que a gente possa, já dando fruto, dê ainda mais frutos para a glória de Deus. Amém? Só me arruma um copinho d'água, amor. O pastor está com a goela seca. Vamos lá. Entenderam então, irmãos? 9 qualidades, virtudes que eu e você temos que desenvolver na nossa vida cristã. E nós vamos estudar cada uma delas detalhadamente, não vamos conseguir ver todas elas hoje. No próximo domingo nós vamos continuar. São 9 qualidades, mas com a graça de Deus nós vamos aprender sobre elas e vamos crescer nessa graça, nessa unção, nesses frutos, para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém? Paulo continua dizendo, depois de domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Lei aqui no sentido, não há condenação, não há erro, não há falha. Pelo contrário, vai ser bênção na sua vida. E os que são de Cristo crucificaram a carne, aquela montoeira de pecado que nós lemos lá em cima, com as suas paixões, inclinações malignas, e as suas concupiscências, que são desejos desenfreados,
Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Fala comigo, eu preciso viver no Espírito, andar no Espírito, produzir frutos do Espírito, para a glória de Deus. Agora a gente tem que lembrar, irmãos, aquilo que Jesus falou lá em João 15. Sem mim, nada podeis fazer. Às vezes quando nós olhamos para dentro de nós e vemos essas virtudes, essas qualidades, olhamos para a nossa vida, parece que é impossível desenvolvermos essas 9 qualidades, essas 9 virtudes. Mas com Jesus, irmãos, eu estou aqui nessa noite para dizer que é possível você desenvolver. Amém? Se você quer viver uma vida de qualidade, uma vida com relacionamentos saudáveis, uma vida pujante na fé, corajosa, abençoadora, eu e você precisamos desenvolver o que a Bíblia chama de frutos do Espírito. E as obras da carne, pastor? Abandonar. Não voltar a fazer. Deixar de lado e, se caso tropeçar, se levantar, se arrepender e abandonar qualquer prática maligna. Amém? Sempre lembrando que aquelas práticas malignas que nós falamos ali em cima, os que tais coisas praticam, não poderão entrar no reino de Deus. Tem gente que acha que pode continuar fazendo um monte de coisa errada, pecando, está fazendo graça com a graça de Deus, e achando que fazendo graça com a graça de Deus, ainda a graça de Deus vai salvá-lo. Querido, Jesus não contradiz a sua palavra. O que ele fala, ele cumpre. Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Por isso nós temos que abandonar essas práticas e vivermos a vida no Espírito. Amém? Romanos capítulo 8 diz, mas aqueles que são guiados pelo Espírito, estes são filhos de Deus. Romanos 8 também diz, mas o mesmo Espírito testifica ao nosso Espírito de que nós somos de Deus. É possível você lá dentro do teu coração, no teu interior, ter o testemunho interior causado pelo Espírito Santo, provocado por Ele, de que você é filho de Deus. Só que tem muita gente hoje, irmãos, que vive com aquilo que os teólogos chamam de assentimento mental. Fala comigo, assentimento mental. O que é isso, pastor? Assentimento mental é alguém que coloca na cabeça que ele é crente, mas ele vive uma vida toda errada de descrente. Assentimento mental. Botou na cabeça que ele é crente, mas ele vive igual um ímpio, como se nunca tivesse conhecido a Jesus e a sua palavra. Irmão, se nós conhecemos a palavra, nós precisamos alinhar a nossa vida com a palavra de Deus, com o céu, com aquilo que Deus projetou para nós. E o que Deus projetou para nós são os frutos do Espírito Santo. Amém? Quem quer crescer nos frutos aí? Eu e você vamos crescer nos frutos do Espírito. Você quer ser um crente maduro de verdade? Produza, com a ajuda de Jesus, se rendendo a Jesus, os frutos do Espírito Santo. Você pode ter 50 anos de crente. Se for carnal, vai para o inferno. Mas se produzir os frutos do Espírito e abandonar as obras da carne, você pode ter um mês de crente, vai para o céu. Não é o tempo de conversão, mas a verdadeira conversão. A palavra conversão significa isso. Eu estava indo numa direção, de cara, atolado no pecado, na sujeira, na imundícia, como diz o salmista, num charco de lodo e de perdição. De repente, vi a glória de Jesus, o poder da cruz, a santidade de Jesus, a santidade de Deus. E eu me converti, mudei de direção, virei as costas para o pecado, e agora eu quero a presença de Jesus. Amém? Será que nós somos verdadeiramente convertidos? Ou somos convencidos? Assentimento mental.
Vamos lá então, irmãos, vamos estudar cada um desses frutos e como desenvolvê-los e o que significa cada um deles. O primeiro e a base de tudo, o primeiro fruto descrito aqui em Gálatas 5, 22, é o amor. Irmãos, amor, sem amor, mais nada brota na nossa vida. Amor é a base, é o fundamento de todas as coisas, é a coluna vertebral de todas as outras virtudes que emanam do amor de Deus. Se nós fôssemos definir Deus numa palavra, qual seria? Deus é amor. Mas por que os crentes têm tanta dificuldade de desenvolver isso? Se Deus é amor, e se nós estamos conectados com a fonte de Deus, que é o amor, por que não estamos exalando o amor de Cristo? Aí fora. Muitas vezes os crentes estão sendo segregadores, construindo, em vez de pontes de amor, para que outros sejam tocados pelo amor de Deus, constrói muros de separação entre o Deus de amor e o pecador. Deus é amor. E Deus te chamou para ser um construtor de pontes de amor entre Deus e outros pecadores, como você e eu. Todos nós somos pecadores, parece que a gente esquece disso. E muitas vezes a gente tem uma atitude de santarrão, que é diferente de santo. Santo significa separado para um propósito. Santarrão é aquele que acredita que é mais do que bom para ir para o céu, e que os outros são tudo pecadores perdidos que estão indo para o inferno. Deus não te chamou para ser santarrão, irmão. Deus te chamou para ser uma fonte de amor. Para ser separado para um propósito. E até a santidade que você desfruta não é por causa de você. Lembra das palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Não somos nós, é Ele em nós. Amém, irmãos? Deus é amor. O amor, aqui a palavra no original é ágape. É o amor mais alto que existe, mais sublime que existe. É o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor perfeito, diferente do amor do mundo, que é superficial, que é banal, que é materialista, que é egoísta, que não quer se sacrificar, que só quer se dar bem, que só quer buscar os seus interesses. Não, o amor ágape é a base de tudo que Deus faz em nós e através de nós. O amor é a própria essência da natureza de Deus, irmãos. Então, se fosse para nós escolhermos um fruto, sem dúvida nenhuma, o principal fruto é o amor. Amém? Por isso nós temos falado aqui constantemente, queremos construir uma igreja de inclusão de novas pessoas, de novas vidas, que as pessoas se sintam amadas nesse lugar, acolhidas apesar das diferenças, que pecadores se sintam amados nesse lugar, acolhidos aqui e sejam tocados pelas nossas vidas, para que se rendam assim como nós aos pés do Salvador. Amém? Será que nós temos sido isso? Amor de verdade? Será que as pessoas veem amor através do nosso olhar, do nosso afeto, do nosso carinho, do nosso gesto, do nosso braço amigo, do nosso ombro para chorar? Através desse fruto, irmão, que é o amor, que é uma virtude, que eu e você em Cristo podemos nos desenvolver, se cumpre toda a lei de Deus. Se lembra que perguntaram para Jesus? Mas Jesus, se nós pudéssemos resumir toda a lei, qual seria a lei principal? Jesus virou para eles e falou: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo assim como tu amas a ti mesmo. É a tríade do amor. Você vai amar a Deus, e nessa relação com Deus, você vai aprender a se amar. Se tratar com dignidade, com honra, com respeito,
com moderação, nem para cima, com ego inflamado, arrogância, soberba, não. Nem para baixo, complexo de inferioridade, espírito de coitadinho, espírito de miséria, não. Mas com moderação, você vai aprender qual é o teu valor. O quanto Deus te ama, o quanto você é importante para o coração de Deus. O quão você é importante no propósito de Deus para a terra. E além disso, irmãos, nessa relação com Deus, você vai aprender a se amar, vai aprender a desfrutar do amor de Deus através do Espírito Santo, e vai ser capacitado por Deus a amar as pessoas. Amém? Você está disposto a amar, irmão? Quem está disposto, levante a mão e fala: Senhor, eu quero aprender a amar, assim como o Senhor me amou. Não é o seu amor, o amor do seu jeito, irmão. É o amor do tipo de Deus. O amor ágape. O amor revelado na cruz. O amor que se doa, o amor que se entrega. O amor que serve. O amor que se sacrifica. O amor que é capaz de levar, sabe, ser espancado, esculpido, ali cuspido. Sofrer dores terríveis que nenhum homem sofreu nessa terra, a fim de se doar em favor de outras pessoas. Esse é o amor ágape. A vontade de Deus só poderá ser feita sob a motivação do amor. Tem gente que vem na igreja porque acha que o simples fato de vir na igreja vai ser salvo. Se obedecer os sacramentos, as ordenanças, vai dar tudo certo. Irmão, a motivação de você vir à igreja tem que ser o amor. Amém? A generosidade através das ofertas, dos dízimos, deve ser o amor. A afeição pelas pessoas de maneira pura tem que ser o amor. A motivação do nosso coração tem que ser o amor. Amém? Porque eu amo a Deus, eu amo de forma equilibrada a minha própria vida. E sou capaz de doar a minha própria vida, assim como Deus doou a dele na cruz do Calvário em favor de outras pessoas. O versículo central do Evangelho de Marcos, vocês estão vendo que todo dia de manhã o pastor Giovanni está fazendo um devocional de todo o Evangelho de Marcos. Estou terminando o capítulo 1. Se nós pudéssemos escolher um versículo que define o Evangelho de Marcos, seria esse, Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Será que você é capaz de dar a sua vida para resgatar pessoas? Dar a sua vida sacrificialmente por amor de outros? É disso que nós estamos falando, irmãos. De um amor profundo, do amor mais lindo que existe. O amor ágape, o amor do tipo de Deus. A Bíblia diz em Colossenses 3,14, o amor é o vínculo da perfeição. Você quer ser perfeito diante de Deus? Ame mais. Quanto mais você amar, com o amor do tipo de Deus, o amor ágape, mais a perfeição de Deus vai aparecer em você. Mais você vai se aperfeiçoar e ser semelhante a Cristo, que é a expressão máxima do amor de Deus aos homens. O amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, ele é a liga, o elo, que sustenta e agrega todas as demais virtudes cristãs. Partem do amor, são motivadas pelo amor, são movidas pelo amor. O amor deve nos mover, irmãos. Amém? Amém, queridos? Coloca a mãozinha no seu coração, assim comigo, junto comigo, e fala: Senhor, eu quero, pela Tua palavra, e com a ajuda do Teu Espírito Santo, aprender a amar, assim como Tu me amastes. É isso que nós estamos falando, gente, de algo profundo, de um fruto que não é natural nosso. Nosso natural é a vingança, é a retaliação, é dar-lhe na cara, é ser violento, é pagar o mal com o mal. Sim ou não? Todos nós, pecadores.
Ah, você me fez isso, então você vai ver.